Muito bem, seguinte, vamos trazer aqui agora um posicionamento do Grupo Jovem Pan para você, ouvinte, sobre a decisão do Tribunal Superior Eleitoral, né, que censurou a emissora de noticiar fatos aí relacionados ao candidato Lula do PT, a Jovem Pan Curitiba e a Jovem Pan News FM em todo o Paraná. Mandaram uma nota dizendo o seguinte: se solidariza com todos os profissionais da rede Jovem Pan em razão da decisão do Tribunal Superior Eleitoral censurando a atuação da emissora. Então, em razão disso, o grupo se posicionou por meio de um editorial que eu vou ler agora. Vamos lá para o editorial então, ouvintes. A Rede Jovem Pan tem 80 anos de história na vida e no jornalismo brasileiro. Sempre se pautou em defesa das liberdades de expressão e imprensa, promovendo o livre debate de ideias entre os seus contratados e convidados em todos os programas da emissora, no rádio, na TV e nas plataformas da internet. Os princípios básicos do Estado Democrático de Direito sempre nortearam nossa luta e contribuição como veículo de comunicação para a construção e manutenção da sagrada democracia brasileira, sobre a qual não tergiversamos, não abrimos mão e não manteremos na pronta defesa, incluindo a obediência e as decisões das cortes de justiça. O que causa espanto e preocupação é motivo de grande indignação, é que justamente aqueles que deveriam ser um dos pilares mais sólidos da defesa da democracia, hoje atuando para enfraquecer, eles fazem isso por meio da relativização dos conceitos de liberdade de imprensa e de expressão, promovendo o cerceamento da liberdade, circulação de conteúdos jornalísticos, ideias e opiniões, como já enfatizou inclusive a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Tribunal Superior Eleitoral, ao arrepio do princípio democrático da liberdade de imprensa, da previsão expressa na Constituição de impossibilidade da censura e livre atividade de imprensa, bem como da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento que igualmente proíbe qualquer forma de censura e obstáculo para a atividade jornalística, determinou que alguns fatos não sejam tratados pela Jovem Pan e profissionais de modo informativo ou crítico. Então, diz a nota da Jovem Pan que não há outra forma de encarar a questão. A Jovem Pan está desde segunda-feira, 17 de outubro, sob censura instituída pelo Tribunal Superior Eleitoral, não podendo em nossa programação rádio, TV e plataformas digitais falar sobre fatos e questões envolvendo a condenação do candidato do PT, Lula. Não importa o contexto, a determinação do tribunal é para que esses assuntos não sejam tratados na programação jornalística da emissora. É preciso lembrar que a atuação do TSE afeta não só a Jovem Pan e os profissionais, mas todos os veículos de imprensa em qualquer meio que estão intimidados, justo agora, no momento em que a imprensa livre é mais necessária do que nunca. Enquanto as ameaças às liberdades de expressão e imprensa estão se concretizando como forma de tolher as nossas liberdades como cidadãos, reforçamos e enfatizamos compromisso inalienável com o Brasil. A nota diz ainda: acreditamos no Judiciário e demais poderes de República e nos termos da Constituição Federal de 88. Constituição cidadã, defendemos princípios democráticos da liberdade de expressão e imprensa e fazemos o mais veemente repúdio à censura. Muito bem. A Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e TV divulgou uma nota de repúdio contra o que chamou de escalada de decisões judiciais do Tribunal Superior Eleitoral antes do segundo turno das eleições. O comunicado diz que a lei eleitoral não pode servir de instrumento para relativizar conceitos de liberdade de imprensa e expressão. A Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, também se manifestou, disse preocupada com os atos que atingem o trabalho da livre imprensa e acredita que a recente decisão que impede o trabalho de divulgação e respeito à linha editorial de veículo de comunicação profissional. Rivaroli. É porque a decisão ela foi absolutamente vergonhosa. O TSE quer prevenir a opinião. Como assim? Que fato é esse? Como é que se faz isso? Qual é a régua que se mede? Qual é a balança que se pesa? Liberdade é liberdade. Liberdade de expressão, de imprensa são inalienáveis. São indissociáveis de uma sociedade justa e democrática. O que o TSE fez foi um abuso, foi um absurdo, foi uma barbaridade jurídica. Criaram a censura preventiva. Oi?
Você está presumindo o que eu vou falar e você me proíbe de falar? Você está imaginando o que eu possa falar e me proíbe de falar? Então deixa que eu fale. E aí você me pune. Nós estamos em tempos muito perigosos. Ao arrepio da Constituição, ao arrepio da lei, o TSE hoje, em muitos casos, faz absolutamente aquilo que quer, para ambos os lados. A interpretação legal que se tem em muitos casos, ela é horripilante. Ela é nefasta, funesta e tendenciosa. Me deixe falar. Se eu falar aquilo que não devo, que eu arque com essas responsabilidades. Mas jamais me proíba de falar, de me expressar, de fazer reportagens e de veicular isso. Aqueles que tanto falam da volta de uma ditadura militar estão fazendo mal tão quanto ou pior que ela. Matar a liberdade de expressão, de imprensa e de opinião é matar a democracia. Se eu exagerar aqui, aqueles que foram ofendidos têm todo o direito do mundo de pedir reparação e eu ser punido. Mas acima de tudo eu devo falar. Me calar, me colocar um tampão na boca ou me censurar e me responsabilizar por algo que eu não fiz, não é justo, é antidemocrático, é inconstitucional e é legal. E é ilegal, Rafa. 11h48.